É possível uma dramaturgia não dar conta da escrita de uma obra? E quando isso acontece, que dramaturgia é essa? O que acontece com ela? Essa é uma pergunta que eu nunca tinha me feito. E eu nem cheguei a me fazer, porque depois da minha conversa com a dramaturga Mônica Santana, eu acho que a pergunta a ser feita é se uma dramaturgia precisa dar conta da escrita de uma obra. A nossa conversa me tocou nesse lugar, e em muitos outros, me trouxe muitas outras questões. A gente falou de dramaturgia, sim, mas principalmente de um tipo de escrita que não se encerra no texto. No momento em que é tão necessário pluralizar os processos com outros corpos, o corpo da dramaturgia também pode ser deslocado. Esse papo é sobre um tipo de escrita inevitável, do tipo que a sua necessidade não se evita e que os seus limites extrapolam a palavra. No audiodrama de hoje eu estou recebendo a dramaturga Mônica Santana. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, Diego. Olá, audiência do áudio. Obrigado por aceitar o convite. Já te disse isso, estou bem feliz de receber você aqui. Estou curioso também para conhecer mais do seu trabalho. Para quem está ouvindo, não conhecia a Mônica, e aí aqui no Audiodrama estou sempre tentando sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Eu até te disse isso quando eu te chamei. E tentando conhecer novos nomes, e tem sido muito bom conhecer novos nomes, e sempre que possível fazer alguns convites, e assim que cheguei até você, por isso você está aqui hoje. Enfim, Hum. e queria começar pedindo que você se apresente para quem está ouvindo aí. Então, primeira coisa é agradecer ao convite, né? Agradecer a possibilidade de diálogo e através do podcast chegar e estabelecer novos contatos com mais pessoas. Então, muito obrigada pelo contato, Diego. Eu falei, né, no off que eu sou voraz consumidora de podcast. Ah, eu achei muito legal Então, isso. adoro. Tá. Todo dia eu ouço algum, assim, de diferentes interesses. E estar num podcast de dramaturgia, com certeza virarei voraz consumidora do Audiorama. Ah, que Então vai legal. ser muito bom conhecer o trabalho de outros criadores, de outros dramaturgos e dramaturgas. Bem, eu sou Mônica Santana, sou daqui de Salvador, Bahia. A escrita sempre fez parte de minha vida desde muito cedo. Eu acho que com quem escreve é muito assim, né? Quando a gente começa a aprender a Uhum. escrever, vai vindo a necessidade de colocar os nossos pensamentos, sentimentos, imagens no papel. E eu acho que tem um modo muito peculiar, que é o modo como minha dramaturgia se dá hoje, né? Eu tenho um entendimento disso, mas eu vejo que lá no início acontecia, é que eu tinha esse hábito de escrita no caderno, mas eu também tinha uma coisa de ficar encenando as coisas, de ficar vivendo personagens, fazendo o que eu chamava de novelinhas, que era o que eu consumia, né, quando menina. Não tinha Uhum. acesso a teatro. Não fui uma criança que frequentei teatro, que frequentei galerias de arte e tal. O que eu consumia era TV. Então, o que eu fazia, que eu achava que eu fazia, que eu ficava brincando, era de fazer novelas. E depois que eu encenava, que eu improvisava, que eu fazia todas as vozes, os personagens, é que eu escrevia. Isso tem muito a ver com o modo como as dramaturgias dos espetáculos meus que são solos se deu, né? Se deu muito disso, assim, de um aprimoramento, de criar uma técnica a partir disso, né? Na sala de Sim. ensaio e tal. Uhum. Eu tenho uma trajetória multidisciplinar, então eu sou jornalista, sou de comunicação e sou das artes cênicas também. Então hoje eu estou cursando um doutorado em artes cênicas e as minhas dramaturgias que foram encenadas foram através dos meus solos de teatro e de práticas de escrita coletivas, em grupo, que estão, né, participei de 2 processos de coletivos de dramaturgia e com cenas mais curtas saindo aí. A gente pode falar deles um pouco depois também, mas eu fiquei curioso para entender a sua entrada na artes cênicas foi pela dramaturgia ou você reencontrou a escrita depois que você entrou nas artes cênicas na forma de dramaturgia? Hoje qual o lugar da dramaturgia
na sua prática, assim? Porque você não é só dramaturga, né? Você também é atriz, além dessa formação E, multidisciplinar como jornalista também, se eu entendi direito. então, quando eu comecei a fazer teatro, como muita gente começa a fazer teatro, porque é muito tímido, né? Então, eu era muito tímida Sim. quando adolescente, Uhum. era muito retraída e, de fato, o espaço da escrita era o espaço de expressão, da minha expressão. E eu fui fazer teatro para ver se eu conseguia me comunicar melhor, ficar mais desenvolta. E quando eu lembro bem, muito no início, até por na época da minha adolescência eu era espírita, então tinha coisa de espetáculo, fazer peças com os conteúdos que a gente trabalhava, né, dentro dos grupos de jovens e tal. Então ali eu já atuava e já escrevia as cenas que a gente ia realizar para apresentar dentro do centro espírita. Isso Uhum. foi muito o começo, assim, muito intricado, né? Você tinha um grupo de jovens, a gente vai ter que fazer uma peça, quem é que escreve? Eu sempre me voluntariava, eu gostava muito. Depois, mais tarde, eu entrei em jornalismo, porque eu já sabia desde muito cedo porque, né, que a escrita era um lugar, então a primeira coisa que a gente pensa é jornalismo, e eu exerço essa profissão, não dentro de redação, mas dentro de outras possibilidades de trabalho com comunicação social e comunicação para o desenvolvimento. E aí eu entrei na graduação de artes cênicas. Quando eu entrei na graduação de artes cênicas, eu não estava nem pensando tanto em dramaturgia mais. Assim, não era uma questão tanto. Era muito mais vontade de ser atriz. Mas eu entendi muito cedo, acho que logo no primeiro semestre, numa daquelas oficinas de leitura dramática que a gente fazia parte, eu percebi que não ia ter personagem para mim. Né? Existe um termo que a gente usa, que dentro do teatro mais realista, naturalista se usa, né? Que é aquele physique du rôle. Eu entendi que é um termo que eu venho construindo uma problematização, né? Sobre o que é que esse físico diz que você pode fazer, né? E quando a Sim. gente vai ver esses termos franceses criados lá no século XVIII, XIX, o que é que estava acontecendo também nesse século XVIII e XIX? Toda Sim. uma Aham. fundamentação de um pensamento que é de raça, né? Que vai dizer o que é que você pode fazer, o que o seu corpo permite você fazer e o que é Uhum. interditado ao seu corpo fazer, né? E Sim. aí eu fui entendendo que não ia ter personagem para mim. Por mais que eu lesse muito bem, o meu físico limitaria dentro daqueles textos que eram apresentados o meu corpo, como eu via o corpo das outras duas atrizes negras que estavam entrando junto comigo na graduação, a gente tinha limites ali do que a gente Uhum. poderia fazer, que o nosso talento não conseguiria superar naquele contexto, daquela lógica de dramaturgia, não daria conta. Então, eu olhava né, os personagens e já sabia quem é que ia fazer o quê, independente da qualidade de leitura que aquela pessoa trouxesse. Caramba. Uhum. Então eu entendi naquele momento que eu tinha que realmente, se eu queria ser uma atriz, eu ia ter que agenciar os meus processos, seja agenciar do ponto de vista de escrever, elaborar, Uhum. quanto do ponto de vista de fazer a coisa acontecer, assim, não tinha expectativa, até porque é importante, pensando em fora do eixo Rio-São Paulo, né, dentro daqui da realidade de teatro baiano, a gente tem muito pouca audição. A gente tem muito poucos espaços onde você pode concorrer a uma vaga e trabalhar dentro de uma produção, de um contexto. São processos que a gente precisa realmente agenciar, né? Precisa criar as condições. É uma autonomia exigida desde cedo, né? Sim, desde cedo. Senão você não consegue entrar no mercado. Sim. Porque não existe não é que não existe um mercado, existe um mercado, mas é um mercado extremamente pequeno. E fica ali, como justamente por ser pequeno, vai ficar se trabalhando as mesmas pessoas, né? Então vai chamar aquela Uhum. mesma atriz, aquele mesmo ator, aquele mesmo diretor. Então você vai ver, às vezes, ficha técnica,
Sim. Você vê uma mesma figura que fez boa parte dos textos, boa parte da cenografia, da iluminação e tal, e não, isso não quer dizer que não existam outros, mas é um mercado que às vezes impossibilita a ventilação. Uhum. Ó, Diego, me pausa, viu? Porque eu sou Não, eu tô terrível. adorando te ouvir. Não, é legal você falar isso, porque quando você fala dessa necessidade de se agenciar, de sempre encontrar os mesmos nomes, acho que é uma lógica que se repete em muitas outras regiões, né? Mas assim, acho que às vezes a motivação do Sim. porquê as pessoas têm que se agenciar, às vezes é diferente. Às vezes uma pessoa precisa agenciar o próprio nome, sei lá, aqui em São Paulo, porque onde tem mais políticas públicas, onde, digamos, tem mais essas possibilidades, mas as questões, às vezes, que fazem ela se agenciar não são questões que pegaram como pegaram para você, né? Porque não é só falta de oportunidade, mas também essa reprodução Hum. dessa visão que dentro da universidade é cerceadora, segregadora mesmo, né? Eu imagino, deve ter tornado sua prática muito diferente quando você resolveu fazer os próprios trabalhos, né? Pelo menos dos textos que você viu, a gente até pode falar deles. Você, além de Uhum, ser uhum. textos que são resultado desse seu processo de agenciamento, de você viabilizando a própria prática, de colocando o que você quer falar. Dentro deles, você também está dando voz para pessoas que também na vida delas não tem muito espaço, né? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Não, totalmente, totalmente. Aí, eu acho que é uma coisa importante dizer, Diego, porque, como eu disse, né, como eu venho de uma trajetória que é multidisciplinar, interdisciplinar, as coisas não, a gente não fecha uma, né, não fecha uma porta e vira outra coisa. Então, como eu disse, eu sou jornalista também. Então, o que aconteceu foi que quando eu terminei minha graduação em jornalismo, que foi aqui na Faculdade de Comunicação da UFBA, que na época era o único curso de jornalismo que existia, eu entrei no final dos anos 90, e era um curso extremamente elitizado naquele período, e eu era uma das únicas alunas vindas de escola pública. Então, até tinha Uhum. outros alunos negros, em menor proporção, mas esses alunos negros tinham estudado em boas escolas, né, escolas particulares, etc, etc. Então, eu também não me identificava com eles, porque eles vinham de um contexto social que eu olhava e dizia assim, não é a minha realidade. Sim. A minha realidade era ter vindo de escola pública que foi recentemente fechada aqui, né, que teve ocupação, etc, etc, mas que foi encerrada. Então, ali dentro do curso de graduação, uma série de, assim, naquele momento, inclusive, as questões de classe me batiam Uhum. mais, inclusive, até do que as questões Uhum. de raça. Eu não tinha uma consciência racial tão muito formada, muito leituras e tal, mas uma consciência de classe muito aguçada eu tinha. E a partir disso, logo que eu formei, eu fui começar a trabalhar em organizações não governamentais aqui de Salvador, organizações com atuação no campo dos direitos humanos. E organizações que vislumbravam práticas de comunicação para fortalecimento, comunicação com muito uma perspectiva de um papel de trabalhar com jovens. Então, fui logo trabalhar, assim que eu formei, fui trabalhar com jovens, em sua maioria jovens negros e negras, para que esses jovens produzissem comunicação e colocassem as suas questões. A gente identificava que os meios de comunicação, como eles se davam, era uma outra realidade de internet, né? Sim. Isso eu tô falando do início Uhum. dos anos 2000. Então, era um outro contexto de internet, mas a gente já tinha possibilidade de participação ali, de criação de redes. Então, a gente entendia que era necessário que os jovens produzissem sua própria comunicação e colocassem ali suas questões e suas vozes. E era muito esse trabalho, era muito esse discurso. Então, eu trabalhava a produção de fanzines, naquela época a gente chamava de programete de rádio, não era podcast. Sim. A gente fazia muitas, muitas elaborações, sites, blogs, para que os jovens colocassem as suas questões, colocassem as suas vozes, colocassem perspectivas sobre a periferia que não estavam colocadas nos grandes veículos, nas narrativas de TV e tal. E foi um período, de fato, onde eu acabei muito na função, né, na medida... Eu cheguei até metade do curso de graduação de interpretação teatral, e aí, justamente por conta do ofício da comunicação, eu não concluí a graduação. Mas fiquei com a perspectiva de voltar e sabia que teatro não ia sair de mim. Uhum. E aí fui fazer parte de grupos de teatro aqui de Salvador, de um grupo específico, que é o Grupo Vila Vox, onde a gente tinha muitas discussões, né, sobre um teatro com uma perspectiva de uma discussão mais política também.
Então, ali dentro do Vila Vox também as coisas se conectavam, né? Então, eu passava o dia inteiro trabalhando, essas questões que eu estou falando, e de noite eu ia para o grupo e nós estávamos discutindo, realizando espetáculos onde eu era atriz, né? Mas onde as discussões políticas estavam colocadas. Chegou um dado momento no grupo que eu percebi que eu precisava, que estar em grupo dava conta de uma série de necessidades, mas não dava conta de várias outras. E que eu realmente precisava me dedicar a elaborar as obras que eu queria, a fala que eu desejava produzir. E coincidiu de eu entrar no mestrado e eu tinha uma relação muito forte com Clarice Lispector, e no mestrado, dentro da linha de dramaturgia, eu ia pensar a escrita de Clarice Lispector e essa escrita, como é que essa escrita encenava o corpo. Isso eu fui trazendo para o meu próprio corpo. Uhum. Então, era um modo de escrever onde eu conhecia extremamente a obra dela e eu sabia improvisar a partir da obra dela. Então, eu sabia criar células, partituras físicas e cena a partir do texto de Clarice. Sim. Só que esse texto de Clarice já não era mais só o texto de Clarice, era o texto de Clarice dito por Mônica numa nova forma de escrita. Uhum. Até que chegou um dado momento da minha pesquisa do mestrado que eu comecei a ver também que por mais que eu tivesse ali minha presença, mas tinha alguns ruídos ao eu trabalhar com personagens de Clarice, porque eram personagens que tinham outro corpo, e tinham outras questões. Então, nesse momento, eu senti que, de fato, tinha uma necessidade de verticalizar ainda mais e, de fato, trazer questões de um corpo de uma mulher negra. Uhum. Eu comecei a desenvolver um projeto que se chama Isso na Mulata, que é um espetáculo que eu tive a oportunidade de circular bastante no Brasil e me possibilitou alcançar bastante gente, seja pela perspectiva do espetáculo em si, como uma série de imagens que eu gerei no decorrer da produção do espetáculo, da pesquisa do espetáculo. Sim. Isso não é uma mulata, é um solo da Mônica que coloca em cena os diferentes estereótipos impostos à mulher negra brasileira. Durante o espetáculo, ela, mulher negra em cena, passa por uma sequência de figuras, a empregada, a prostituta, a passista de carnaval, e constrói uma reflexão sobre a condição da mulher negra e o imaginário construído em torno da sua imagem. Nessa sequência, ela expõe esse imaginário ao mesmo tempo que explicita alguns preconceitos estruturais contidos em comportamentos e atitudes naturalizados. Ela faz uma denúncia, mas com um tom de ironia, como se fizesse um contraponto ao jeitinho brasileiro que na verdade é perversidade, que permitiu que tudo isso fosse normalizado por tanto tempo. A dramaturgia do solo não cria uma narrativa com necessidade de encadeamento ou regras dramáticas. Ela é visível na organização da sequência de ações, que vão construindo a trajetória que compõe esse espetáculo. Ao final, a última figura que a intérprete incorpora é da mulher negra artista, que assume a cena, que toma o controle da sua condição e é como se ela se libertasse daquilo tudo. Esse nome, Isso na Mulata, tinha a ver com um diálogo com o Isso não é o Cachimbo de Foucault, né, que é o de Foucault, e que deriva do quadro de Magritte, pensar discussões sobre representação, né? Então, um incômodo com o termo mulata e um incômodo com a série de imagens projetadas para o corpo de uma mulher negra, né? Então, uma imagem que precisa ser uma serviçal, que ela está ali para servir, que ela está ali para entreter num lugar muito determinado, muito demarcado, num lugar de entretenimento, desse lugar dessa mulata do carnaval, do corpo que é um corpo de exportação, né? Agora, essas palavras hoje não estão sendo mais usadas, mas nos anos 90, no início dos anos 2000, tinha uma recorrência de um elogio, né? Nossa, você é tipo exportação. Caramba. As pessoas falavam isso sem muito constrangimento e achavam que estava te elogiando e enfim. Então eu senti naquele momento, o espetáculo estreou em 2015, que eu precisava trazer essas questões, assim, que eram minhas questões, mas que eu tinha plena clareza de que não eram questões isoladamente minhas. E isso ainda em decorrência daquela pesquisa com a Clarice. Tudo partiu dali.
Tudo partiu dali. Aham, Porque e é engraçado como a nossa vida é assim, né? aham. Eu estava lá feliz com Clarice Lispector, onde de fato as questões não passam, né, por aí, por questões de raça, Sim. embora são questões de um corpo de uma mulher branca, né? Uhum. Mas como é um corpo de uma mulher branca, é um corpo da mulher universal, né? Tem uma frase, agora eu não estou lembrando quem disse, mas fala, né, que todo corpo, toda mulher é branca e todo negro, toda pessoa negra é homem. Então a mulher negra, ela fica num lugar que ela não se encaixa nem nas duas coisas, nem, né? E por isso a interseccionalidade é tão importante. Sim. E aí, quando eu fui participar de um congresso de pesquisadores negros, justamente na linha de escrita, de pensar literatura e tal. E aí eu vou pro congresso de pesquisadores negros falando de Clarice Lispector, que estranho. Aí, incomodada com isso, mas achava que era importante falar naquele espaço. E aí eu comecei a ler várias coisas, assim. E uma das coisas que caiu nas minhas mãos era um texto de uma socióloga, Solange Gomes, chamado Mulatas Profissionais. E eu vim ter conhecimento que existia nos anos 90 no Rio de Janeiro uma formação profissionalizante em mulatas, que era oferecida pelo Sistema S. Caramba. Então as mulheres eram formadas, as mulheres negras eram formadas para serem mulatas, muito nessa perspectiva da mulata exportação, da mulata do entretenimento. E todo o discurso era muito sempre calcado no corpo. Então, quer ser uma mulata? Ser uma mulata tem um corpo bonito, é ser sorridente, é ser agradável, é não ser uma prostituta, mas ela tem que ser gostosa. O texto elencava essas questões. Quando eu li esse artigo dela, eu fiquei louca. E ali começou o germe para isso na mulata. E eu participava nesse período, em 2014 mais ou menos, eu fazia parte de um coletivo aqui de Salvador de dramaturgos e dramaturgas, onde a gente criava um sistema, aquela cena que eu mandei, né, descida ao IML, Uhum. ele foi escrito naquele período, a gente tinha um compromisso, cada dramaturgo tinha um dia na semana, e a gente tinha desafios semanais, e a gente tinha que publicar todo dia, né, no seu dia você tinha que publicar uma cena Sim. a partir daquele desafio. E, de fato, as minhas cenas tinham essa perspectiva, assim, tinham esse lugar. E eu lembro que naquele período tinha um caso aqui em Salvador, que era um caso, enfim, um caso, como a nossa profusão de casos absurdos, né? É tão constante, vai se sobrepondo, você vai deixando crescendo. Mas tinha um caso de um rapaz, Cláudio, que ele simplesmente desapareceu, assim, ele foi abordado numa blitz policial, um homem negro, foi abordado numa blitz policial num bairro aqui de Salvador, ele desapareceu, e o pai de Cláudio aparecia perguntando, cadê meu filho? Eu só quero enterrar o meu filho. Eu só quero enterrar meu filho, eu quero saber onde está meu filho. Então, tinha as imagens dele da blitz, e depois ele foi colocado num carro e nunca mais se achou Cláudio. Isso é totalmente antigo, né, de Sófocles, né? Isso em de que ano, Mônica? Que ano É o foi isso? direito. Eu escrevi em 2014. Aham. Aquela cena que eu te mandei, é uma cena que eu gostaria de muito voltar a desenvolver aquela dramaturgia, porque ela é uma constante insuportável, né? Aham. Ela é uma Sim, constante sim. insuportável de pais e mães negros. A gente fala tanto da ditadura, das pessoas que não puderam enterrar os seus filhos no período da ditadura, mas, queridos, essa é a Exato. realidade de pais e mães negros no Brasil. Descida ao IML é um outro texto que a Mônica me enviou. É uma cena curta, ambientada num necrotério onde um pai, acompanhado de um coro de mulheres, vai em busca do corpo do seu filho que está desaparecido. Lá ele encontra um coro de homens formado por funcionários do necrotério que demonstram total indiferença ao sofrimento desse pai. E esse coro de homens é formado por homens iguais a esse pai, homens iguais até o filho que sumiu, homens da classe trabalhadora, da classe mais baixa, mas que não têm consciência de que a violência que eles estão assistindo são uma violência que eles próprios podem sofrer. Esse encontro entre as personagens e os coros cria um ambiente de dissonância dentro da dramaturgia, porque vai se criando estados de embate, de discordância, de diferença e de sentimentos muito misturados. A violência que a dramaturgia propõe discutir está presente de muitas formas, não só no sumiço do corpo do filho, mas na violência que é a descida ao ML
para se encontrar um corpo e na indiferença que se encontra nessa busca. No final, de forma épica, o coro das mulheres que acompanha o pai e assiste a essa cena durante toda a dramaturgia traz dados reais sobre a violência. Da maneira como é criada, essa narrativa demonstra ser uma metáfora de uma situação que se repete muito, e as funções das personagens representam instâncias e figuras reconhecíveis na nossa realidade. Por mais que você tenha partido desse caso aí que você falou, é uma dramaturgia que você está falando de algo que parece que acontece o tempo todo, né? Que cabe o tempo todo, que a cada ano tem um novo caso somando com aquela história. Exatamente. E é doido como isso está, ao mesmo tempo, estabelecendo um diálogo com uma obra, uma tragédia, né? Assim, sei lá, mais de 1000 anos, 1500 anos, né? Quando a gente tem Sófocles, quando a gente vai ter Antígona, que essa é uma questão, né? O direito de enterrar os seus, por mais que o seu esteja fora, dentro daquela sociedade, mas o clamor pelo direito de enterrar. Lembro que eu queria fazer um diálogo com Antígona, mas sem ser uma citação de Antígona muito explícita. Sim. Então, essa figura do pai e pensar essa coisa de um coro, que é esse coro que são as vozes da sociedade, mas eu pensava assim, mas eu queria que fosse vozes da sociedade que também não tem uma expressão de voz tão colocada. Então, por isso, um coro de mulheres negras. Então, enfim, esse percurso todo, Diego, eu acho que é para dizer muito disso, de que o fato de ser uma comunicadora que estava com essa preocupação na forma de produção de comunicação não deixa de existir quando eu estou no meu ofício de artista, onde eu estou produzindo a minha voz e essa voz está em consonância com outros artistas, sabe? Acho que são as mesmas questões, tendo estratégias diferentes de expressão. A gente já falou aí de 2 textos, né? Você falou do Isso Não É Uma Mulata, que foi um trabalho que eu achei bem impactante mesmo, achei muito legal essa sequência de quase de estereótipos, né? Que foram jogados aí ao longo do tempo sobre essa figura, assim, a figura da mulher negra. E tem o outro texto que você mandou, que eu também queria saber, se eu entendi, ele também foi meio que escrito a partir de um processo maior, né? Que foi o Sobretudo Amor. Se eu entendi, ele é resultado de uma outra pesquisa sua, é isso? Isso mesmo. O que é que acontece? Sei lá, desde quando eu tive blogs e fiz um texto específico no blog, que eu lembro que eu perguntei, eu lembro que o texto tinha, eu não lembro exatamente qual era o nome do texto, mas era algo assim, afinal, quem é que gosta mesmo de mulher negra? E eu acho que ali foi a primeira vez que eu fiz uma escrita, aí era uma escrita confessional mesmo, né? Uma coisa de blog, não era dramaturgia, mas onde ali eu tomei e é doido que muitas vezes você está num processo de politização e tal, mas certas questões não caem a ficha. E uma das questões que eu acho que eu demorei de entender, e que eu acho que é normal, acho que são questões que naquele momento não eram discutidas e hoje tem um processo de discussão, de acesso a livros e vídeos e pessoas falando, que era a questão de outras dimensões do racismo. Então, eu já estava, na verdade eu escrevi inclusive dentro do meu expediente de trabalho, na hora do almoço eu escrevi esse texto. Então eu estava já muito dentro de discussões sobre práticas racistas, dessas que são fáceis da gente reconhecer, né, das interdições de determinados espaços e tal. Mas a questão da subjetividade, da relação dos afetos, dos amores, naquele momento, lá em 2008, 2007, não eram coisas amplamente discutidas. Então eu fiz um texto, escrevi no blog, sei lá como, esse texto, dentro do que era aqueles anos, né, 2007, 2008, ele circulou bastante. Eu posso dizer que ele viralizou, e depois eu vi receber esse texto várias vezes, assim. As pessoas me encaminharam, Mônica, só que era eu que tinha escrito. E aconteceu uma coisa incrível, que depois uma das pessoas me encaminhou, é que outras mulheres negras pegaram aquele texto e foram colocando as vozes delas, discutindo a questão da solidão das mulheres negras, questões de subjetividade mesmo. Sim. E isso, a vontade de discutir isso ficou, de produzir sobre isso ficou.
Então passou-se quase 10 anos, quando chega 2007, 2017, eu tive um projeto aprovado, onde a minha intenção era exatamente essa, de discutir esse tema. Sim. Né? Eu já tinha realizado isso na Mulata e estava apresentando bastante, tinha Gran Prêmio, estava com uma visibilidade muito bacana isso numa Mulata, mas eu sentia que eu queria discutir as coisas num outro âmbito. E aí eu desenvolvi um projeto onde, justamente por já entender que as questões ali eram anseios de outras mulheres negras, eu queria escrever a partir de conversar com essas mulheres, de entrevistar essas mulheres. Sim. Então eu fiz uma série de entrevistas com mulheres negras daqui de Salvador sobre afeto. Então, a coisa da solidão até, inclusive, foi ficando menos evidente nas conversas, embora ela inevitavelmente pairasse. Mas a minha intenção era discutir sobre afetividade, sobre subjetividade, sobre o que se dá no ambiente íntimo, no ambiente da casa. Sim. E, a princípio, eu achava que seria uma escrita talvez mais... com essas vozes mais aparecendo de um modo mais delimitado. Quando eu sentei para escrever, de fato, eu estava... as vozes delas faziam parte de mim de um modo tão intenso que foi possível ter uma escrita numa perspectiva um pouco mais lírica, um pouco é um trânsito entre o lírico e o dialógico ali, né? Porque o que eu proponho é receber o público no espaço da cena e dialogar com o público. Então, o tempo todo é um diálogo meu com o público, mas convocando aquele monte de informações e de questões de um modo lírico no sentido não tanto da poesia de rima, mas lírico nessa perspectiva do eu que emerge. Sim, sim. Uhum. E que se encena ali. E se espraia ali. Né? Então, uma escrita que pode ser mais imagética. Eu queria que fosse uma palavra, e aí algumas referências eram importantes para mim. Uma coisa que Arthur fala, que eu queria trazer nessa cena, que eu queria que fosse uma palavra que a pessoa saísse dali e que ficasse povoado daquelas palavras. Né? Que a palavra estivesse na cena, não numa centralidade, uma pujança com relação aos outros elementos. Mas eu queria que fosse uma palavra que ela aparecesse e que ficasse como às vezes as palavras, frases dos nossos sonhos ficam na gente no decorrer do nosso dia. Sim, sim. Eu queria isso. E esse tratamento dramatúrgico que você faria depois, né? Acho que o projeto já previa isso, né? Que você ia conversar com essas pessoas e ia fazer uma dramaturgia a partir disso. Você tinha uma intenção de fazer alguma coisa diferente e aí você acabou... esse lírico apareceu ou estava aberto a maneira como você ia fazer? Você tinha uma intenção de fazer diferente e acabou fazendo essa forma mais lírica, mais poética? Pois é, aquela coisa, né? Especialmente quando você escreve projeto. Você escreve o projeto, você escreve num ano, o projeto é captado. Sobre algo que pode ir para qualquer lugar, né? Você já tem que definir ali como que vai ser, que é muito difícil. Como que vai ser. Então, quando eu escrevi de fato, era uma escrita muito pragmática, né? Uhum. E de fato eu pensava talvez uma coisa mais etnográfica, num teatro mais documentário, onde essas vozes de repente entrassem, como as entrevistas eram em vídeo, então às vezes eu pensava, de repente pode entrar a voz delas em vídeo e tal. Como 2016 no Brasil foi um ano tão pesado, Sim. na minha vida também, quando chegou em 17, eu não queria fazer algo que levasse para a dor, eu não queria fazer algo que trouxesse desconforto. Eu realmente queria que fosse uma cena que as pessoas pudessem, eu vou usar uma palavra, mas era o sentimento que eu tinha, que pudesse ser um espaço de não importa que fosse o corpo que estivesse ali diante de mim. Eu queria que a pessoa sentisse ali a possibilidade dela deixar os sentimentos dela, dela me escutar, e para que ela me escutasse, era importante que fosse uma fala que possibilitasse se desarmar. E desarmado sentir. Porque meu outro projeto, né, no caso do Cinema Mulata, já era um projeto agressivo, já era um lugar de um agressivo na ironia, que é o modo onde eu sou agressiva muitas vezes, né? Na crítica e na ironia, mas ali apontando. Então eu sei das pessoas saírem desconfortáveis de Cinema Mulata.
E, sobretudo, amor, eu não queria desconforto. Eu queria que fosse um espaço de desarmar-se e aí, desarmado, poder mexer. Seja lá quem, né? Sim. Então, era interessante porque, claro, a maioria do público era um público de mulheres negras. Mas era interessante ver, muitas vezes, que chegavam para mim, as pessoas chegavam e me abraçavam, muitas vezes. Me abraçavam com muita emoção, Uhum. falando, ou depois me davam um retorno de, olha, eu saí, o texto ficou na minha cabeça, e às vezes eu estava fazendo outra coisa e o texto voltava. Então, eu fiquei feliz, assim, que, modestamente, né, a gente enquanto criador, mas assim, enquanto um objetivo, eu acho que aquele objetivo eu alcancei. Sim. Acho que foi exitoso nesse sentido. Aquele efeito que eu desejava ter, alcancei, assim. Que as palavras pudessem ficar com as pessoas. Que o modo lírico possibilitasse me desarmar no sentir. E sentir coisas que, sim, eram questões das mulheres negras que eu entrevistei, minhas questões, mas que eu sei que também não são questões exclusivamente nossas, porque as solidões estão colocadas, né? Os Sim. momentos de solidão, os momentos a necessidade de uma cura, de cura de dores muito antigas, não são exclusivamente nossas. Então, de jeito nenhum. Eu acho que a diferença é que agora, finalmente, a gente pode colocar as nossas dores. Mas eu queria que outras pessoas pudessem comungar comigo disso. Então, também chegaram homens brancos e me abraçar aos prantos Uhum. e Uhum. dizer do quanto se viu, o quanto foi desarmada ali e que tanto que um outro artista me falou, para mim isso não é um espetáculo só, eu me sentia o tempo todo falando com você. Você me convocava a um tipo de participação que não é a que a gente pensa quando pensa no teatro de participação, né? Sim. Sim. Mas ele falava assim, e eu comecei a olhar para as outras pessoas e eu vi que as pessoas também estavam falando, mudinhas, falando, mas balbuciando coisas. Elas queriam falar também. Então, eu sinto que foi exitoso nesse sentido, de buscar esse modo de falar, do lírico trazer um desarmar. Sobretudo Amor, um outro texto que a Mônica me enviou, é um solo também, no qual uma atriz, em diálogo direto com o público o tempo todo, compartilha uma sequência de reflexões e questões que evidenciam a condição da mulher negra com relação a temas como afeto, solidão, servidão, prazer, maternidade. Mas é muito difícil tentar resumir o texto aqui sem cair numa redução ou numa limitação dele. Mesmo tendo tido acesso somente à dramaturgia, eu pude perceber que de fato existe esse sentimento de comunhão do qual a Mônica está falando aqui agora. O que importa para a dramaturgia de Sobretudo Amor é garantir as indicações para que um espaço de troca e compartilhamento de questões delicadas seja construído na cena. Quando eu convidei a Mônica para o podcast, ela disse que seus textos são melhores compreendidos pela imagem. E eu fiquei me perguntando por quê. Mas depois de ler os seus textos e agora, enquanto eu converso com ela, eu fico com a sensação de que as dramaturgias são só partes de uma obra maior que é esse encontro, esse espaço de comunhão. Agora, você falando do Isso Não É Uma Mulata e o Sobretudo Amor, são textos que surgiram do contato com outros materiais, né? Então, eles acabam sendo Uhum, mais um elemento sim. o texto acaba Uhum. sendo só mais um elemento de uma pesquisa muito maior, que envolve, sei lá, o seu ponto de partida, o seu corpo, o contato com esses materiais. E aí eu queria entender de você, se você escreve eles considerando que essa obra vai se concluir com a encenação, o revelamento desses outros materiais que geraram ela, né? Por que que eles são compreendidos melhor pela imagem? E se você também, qual o lugar da dramaturgia hoje no seu processo, né? Porque você falou aí de dois trabalhos onde a dramaturgia surgiu do contato com outros materiais, ali Uhum. meio como uma organização, meio como uma tradução dessa pesquisa prévia. Fiquei curioso para saber como que é hoje assim a sua prática está em qual lugar. É, eu acho que tem duas coisas que pela escrita sempre ter feito parte de minha vida,
já teve vários processos de experimentação do modo de escrever dramaturgia, né? Sim, sim. Então, hoje, eu acho que, inclusive, até ter lido Arthur, assim, acho que isso é importante dizer. Quando eu li Arthur, estava na graduação de interpretação, quando eu li o teatro de seu duplo, foi meio que... foi um corte para mim, Sim. inclusive do meu modo de entendimento do texto na cena. Então, eu realmente fui muito provocar, assim, o que ele falava da questão da centralidade do texto, claro, ele é um homem que está falando em 1920, né? Na França, em 1920. Mas Artaud, ele chega na elaboração que ele chegou, de ter um incômodo como o texto era central naquele período da França. E a centralidade do texto ela é a expressão de uma centralidade da razão, da logos, daquele povo lá. Sim. E ele foi ter contato com outros povos daqui no sul do planeta e ele viu que a palavra pode estar na cena, mas em outro lugar. Ela não precisa ser o centro de tudo. Assim como a razão não precisa ser o centro de tudo, na verdade ela nem é. A gente fica nesse esforço de que ela seja. Dito isso, ter encontrado o texto de Artaud, que tem uma escrita extremamente vrá, né? Você vai ler Artaud, é uma escrita lírica pra caramba, mas ao mesmo tempo muito impactante, muito impactante. Eu fiquei muito convocada a pensar a minha cena nessa perspectiva, na perspectiva de que a palavra ela não é o centro e que o centro é o corpo, a presença e tudo que atravessa essa presença. E a palavra ela está ali como mais uma possibilidade de expressão e ela vai entrar para dizer aquilo que sem a voz não é possível, não seria simplesmente tão possível de ser expresso. Sim. Né? Ela vai dizer o que só a palavra vai poder dizer. E dar as possibilidades do corpo, das possibilidades da luz, das possibilidades que os outros vetores de encenação trazem. Até porque, como eu disse, como eu venho de outros processos de escrita, às vezes eu me inquieto um pouco quando eu sento numa sala de teatro e eu vejo um ator sentado falando um texto. Eu preferia ler isso. Porque eu não vejo sentido de teatro de sofá, sinceramente, eu não vejo sentido no teatro de sofá. Assim, é uma questão das minhas escolhas estéticas, mas eu não vejo sentido nesse teatro onde você tem ali um corpo com muitas possibilidades. Sim. Onde a pessoa está sentada falando. Para mim, isso é um esvaziamento das possibilidades do que o teatro pode te dar, assim, pode te provocar e colocar o espectador. Então, nisso eu acho que muitas vezes o fato de escrever na internet, o livro, eu acho que eles trazem outras possibilidades de sentido de outras elaborações que podem me satisfazer enquanto criadora. E quando eu penso a palavra na cena, para mim ela precisa estar comungando com os outros elementos da cena. Então, a escrita ela entra muito mais como um roteiro, onde eu tenho ações físicas ali, onde ela pode organizar o conjunto do pensamento da cena. E é assim, desse jeito aí, que a escrita se evidencia na dramaturgia da Mônica. Isto não é uma mulata, e sobretudo amor, duas dramaturgias que ela me enviou, por exemplo, não são textos que trazem uma narrativa tradicional, as suas sequências de ações não constroem uma trajetória que obedece uma lógica dramática. Essa dramaturgia reúne falas, rubricas, mas também traz nela indicações de ações físicas, de dança e até de variações de energia. É como a Mônica está falando, são um roteiro de ações, mas não só de ações, mas de acontecimentos. Ler num texto que um bolo deve ser feito em cena é muito diferente de assistir uma cena onde um bolo é feito durante ela toda. Isso é uma coisa que a dramaturgia não consegue dar conta, e eu percebi enquanto lia isso. E percebi muitas outras coisas que a dramaturgia citava, que eu sabia que a experiência real daquilo comporia um outro efeito que a dramaturgia não conseguiria alcançar.
E mesmo escrevendo de uma maneira poética ou lírica, não garantia a mesma sensação. Assistindo a cena de Isso Não É Uma Mulata, eu percebia coisas muito potentes da cena que, se escritas num texto, numa dramaturgia, não teriam o mesmo impacto, não teriam a mesma força. É nessa hora, para mim, que a pergunta sobre como um texto pode ser melhor compreendido pela imagem é respondida. A dramaturgia está destituída de autoridade de resumir o todo em si. Ela tem sim a sua própria forma e a sua materialidade, mas ela ainda é parte de um corpo muito maior. Agora, durante a pandemia, eu fiz parte de um processo criativo junto com outros 4 dramaturgos negros, Sim. brasileiros. E cada um com um modo de poética bastante distinto do outro. Foi junto com Aldrin Anunciação, Maria Chu, Diego Araújo e Johnny Né, Salaberry. o Johnny já participou aqui também. Sim, Johnny. E aí, cada um de nós tem um modo de escrita. E era muito interessante porque nós fomos provocados a escrever juntos uma peça. Uhum. E cada um tinha isso, cada um tem o seu dia de escrita, sentava lá, escrevia e tal. Então, cada um tinha um modo de elaboração. E a minha cena, muitas vezes, né, o meu bloco de texto, é muito nesse lugar, de onde. Agora, que eu sei que foi muito diferente do que se eu pensasse em ser daquilo. Eu entendi ali também que era um texto que ele precisava dar conta dele dizer por si. Eu poderia Sim. pensar ações físicas que poderiam ser desempenhadas pelos atores, escrever isso bem, ter longas rubricas, descrições do que é que eu penso, de sons, de possibilidades de sinestésicas, mas que ele teria que falar por ele mesmo, porque eu não sei se essa obra vai ser encenada justamente pela conjunção do que ela é, né? Sim. É diferente de quando eu estou fazendo um trabalho para o meu solo, onde é um outro modo de agenciamento da realização. Agora eu sinto que é importante, eu acho que temos muitas outras dramaturgas negras produzindo dentro da lógica mais tradicional, mas eu me sinto um pouco mais provocada, talvez, a produzir essas cenas que, tipo, não necessariamente serei eu a fazer isso. Sim, nessa lógica da obra, de É, ser uma obra em si primeiro, né? isso. Porque eu tenho percebido, eu tenho chegado demanda de tipo, manda o texto, Uhum. e aí eu explico. E Uhum. aí eu vejo que também, por outro lado, como são textos dentro desse formato, eles também não possibilitam uma circulação, né? Uhum. Então eu acho que é importante que o texto também possa falar por ele mesmo. A encenação vai ser o que for, o encenador, a encenadora, os artistas ali envolvidos deliberarem, decidirem que for melhor. É, eu li os seus textos depois que primeiro eu te chamei, aí você falou que são melhor compreendidos pela imagem e tal. Eu já li tentando investigar o que seria isso, né? E aí logo Uhum, quando eu li o Sobretudo Amor e eu vi que tinha muita descrição de ação, que a pessoa faz um bolo, eu já saquei a diferença, porque uma coisa é você ler que a pessoa está fazendo um bolo ali no papel, né? Outra coisa é o tempo de fazer um bolo na cena mesmo, né? E como aquilo vai criar uhum, uma relação que escrevendo nunca vai conseguir alcançar ou traduzir exato. aquilo. E aí, vendo o Isso Não É Uma Mulata, que eu só vi, eu não li o texto, eu fiquei imaginando, olha, como essa cena de toda uma preparação, de toda essa transição, né, de momentos, de coreografias, de partituras, se perderiam no papel, né? Eu não imagino como aquilo no papel Uhum, poderia ser, é, conseguir acessar, entender essa lógica, assim, que é muito bacana, né? Que é um deslocamento da dramaturgia, assim, de lugar, não só do entendimento dela, mas da possibilidade dela, que a gente vê pouco até. E aí, a última coisa que eu queria te não perguntar, mas não é bem uma pergunta, queria ver se você concorda, o que você pensa, se é algo que realmente está no seu processo, é que, pelo menos dos textos que eu li, todos eles terminam com uma possibilidade de reação, com uhum, com uma possibilidade de um novo olhar para aquilo. Eles deixam uma abertura para a modificação daquilo, né? No Decida ao IML, eu acho que quando tem aquela reação do coro das mulheres, passando dados sobre a violência, né?
embora se exponha à violência, também está se expondo que essas pessoas têm voz, que essas coisas estão acontecendo, de que o espaço do teatro está sendo usado para uma reação, para um ato político ali. No Isso Não É Uma Mulata e no Sobretudo Amor também, eu sinto que eles finalizam com uma possibilidade, dizendo, olha, existe uma possibilidade de modificação, existe uma possibilidade de reação, isso não é só, estamos só lamentando o mundo terrível como ele é, existe a mudança, no Isso Não É Uma Mulata, depois que te passar por todos os estereótipos, assim, né, retratar todas as visões preconceituosas que tem sobre a mulher negra, no final tem uma tomada de poder ali que você faz e quebra isso, né, e ressignifica a posição da mulher negra, você coloca a sua visão. Não é bem uma pergunta, mas eu fiquei com essa sensação de que Uhum. seus textos sempre caminham por aí. Nossa, isso é tão interessante que você fala, porque você trouxe. Eu sempre acho bacana entrevista, porque entrevista a gente às vezes descobre coisas. Uhum. Essa recorrência, né? Mas eu acho, aí tem a ver com o que é que eu acredito enquanto. Acho que a arte tem muitas funções, né? Eu não vou sentenciar uma única função da arte, porque a arte tem várias funções. E justamente por ser uma pessoa que, como eu disse, eu transito pela vida com desempenhando diferentes papéis, profissionalmente falando, né? Criativamente falando. Sim. Quando eu estou no espaço da cena, né, que é um espaço de extrema coletividade, né? A escrita ela pode ser solitária e aí o contato que você vai ter com o leitor também é solitário. Ele vai estar lendo dentro de um momento dele, dela, né? Sim. Quando você está no espaço do teatro, ele é um espaço de coletividade. É um espaço, para mim, de geração de uma energia que naquela presença de nós todos ali. Então, para mim, é muito importante que esse espaço seja um espaço onde a gente possa restaurar coisas, onde a gente possa descobrir coisas juntos e sair cada um com um horizonte do que você pode ser provocado a fazer. Eu acredito que quando eu penso a cena, é para que é algo que eu não dou conta de fazer sozinha. Uhum. Uhum. Para que seja algo que desperte ali o que cada um vai fazer, como não sei, mas que saia com essa vontade. Tem um pensador, que é pensador dos estudos da performance, que é o Scheckner, ele fala, né, que a performance é o comportamento restaurado, né, uma tentativa de restaurar os comportamentos. Né? Seja lá o formato que essa performance vai ter, mas ela tem uma busca de que a gente faça as coisas de um jeito melhor. O que não quer dizer que ela vai ser fofa. Ela pode ser extremamente cruel, perversa, violenta, agressiva, mas há uma estiga ali de que a gente vá na potência, que a gente busque provocar potências, né? Seja dos Uhum. criadores e de quem está criando ao comungar daquilo. Eu acho que é isso, assim. Acho que eu tenho essa sede e quando eu estou como espectadora de algo, me incomoda às vezes ver obras que, embora eu entenda a importância delas, mas é difícil quando você está diante de obras de que você sai pior, Sim, sim. você sai passando mal, você sai achando que tudo é uma merda. Às vezes eu me pergunto. Eu sei que é importante existir, mas não é o que eu amo. Eu acho Sim. que às vezes é importante você ver. Tá tudo uma merda. Mas o que é que eu posso fazer dentro do meu universo? Não sei. Sim, entendo o que você disse, porque mesmo que a pessoa veja uma peça que deixa ela se sentindo uma merda, ela pode até pensar o que que ela pode fazer, mas existem maneiras de fazer de gerar, de provocar essa pergunta na pessoa de outras formas também, né? De fato, perguntando talvez o que Sim. ela pode fazer, e o teatro tá aí para isso. Você falou de performance e é louco, né? Eu fiz toda essa leitura assim sobre a sua dramaturgia e pensei pouco em performance. E agora você falando, acho que dá para, não sei se você considera que dá para dizer que é uma escrita performática também, né? Porque colige ali
ali diferentes materiais, diferentes elementos, ela vai se concretizar, se concluir assim pela performance daquilo. Enfim, mas talvez isso fique para o episódio 2, se a gente começar a entrar no papo de performance, dramaturgia performática. Aham, sim. Mas tem muito disso mesmo, é uma escrita performativa, assim, Né? e que busca um teatro performativo. Bacana. Mônica, eu acho que é isso. Eu adorei ouvir tudo. Mas antes de encerrar, eu queria saber se você tem alguma indicação separada para deixar para quem está ouvindo. Tá. Eu falei aqui, né, desse processo que eu tive a oportunidade de vivenciar, que a gente escreveu durante a pandemia, e esse texto está disponível. Eu acho que é muito potente ver esse texto, como eu disse, escrito por mim, junto com Aldria Anunciação, Maria Chu, Johnny Salaberg e Diego Araújo. São as nossas visões, e é um texto que é muito transita entre coisas extremamente cotidianas e até uma perspectiva surrealista, desse instante que a gente está vivendo. A gente teve uma leitura dramática digitalizada que também está online, e é um modo de produção, de criação nesse instante que a gente está vivendo, no isolamento, pensando nas tantas questões que atravessam esse momento. Dica para quem quiser desfrutar dessa leitura estranha, mas provocativa. Quem estiver ouvindo, tá aí na descrição do episódio, já tá o link. Só acessar o Arfar, que eu achei bem bacana também. Esse é o nome, Arfar. E, Mônica, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes, te seguir, conhecer mais o seu trabalho, tem mais canais onde elas podem acessar o que você produz, ler seus textos, não sei, tanto como jornalista quanto das artes cênicas? Eu acho que o melhor caminho é o arroba no Instagram, Uhum. arroba Mônica Santana sem firula, um T só, um N só. Beleza. Porque lá tem o link para o Medium, onde eu tenho escrito com certa regularidade, imagens, experimentações, e vai estar sabendo, participando de várias lives, então saber desses encontros de discussão, processos criativos. Lá é meio que um disparador para poder ter acesso a essas outras coisas e sempre conversar, trocar figurinha. Tamo aí pra jogo. Legal, vou te seguir no Medium também, é uma rede que eu gosto muito, bom saber, tô sempre atento lá, né? Pois é, eu gosto muito de estar lá e de ver os conteúdos lá. Pô, muito obrigada, Diego, Eu que pelo agradeço, convite. Mônica, muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui falar, achei ótimo conhecer esse trabalho, foi um episódio bem legal mesmo, tô ansioso para que ele vá ao ar. Ai, também. Bom, Curiosa. E para quem tá ouvindo, a gente se despede aqui, o Audiodrama volta daqui 2 semanas e a gente vai embora dando tchau. Tchau, Mônica, tchau, pessoal. Tchau, Diego, tchau, audiência. Você pode seguir o Audiodrama pela plataforma por onde você escuta, assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais, no Facebook é facebook.com/audiodramapod e no Instagram é @audiodramapod.